Hoje vamos falar sobre o livro Warren Buffett e a análise de balanços. Esse livro conta com o mais experiente investidor da Bolsa dos Estados Unidos, Warren Buffett, interage com a análise de balanços. Este livro oferece uma visão detalhada sobre como Warren Buffett analisa os balanços financeiros para identificar empresas com vantagens competitivas de longo prazo. Na introdução, apresenta a abordagem de Buffett para investir em ações como se fossem equity bonds. Equity bonds, a perspectiva de Buffett primeiro, rendimento previsível. A ideia de tratar ações como equity bonds é baseada na premissa de que algumas ações podem gerar um retorno previsível, semelhante a OS juros de um título, bond. Buffett busca empresas cujo fluxo de caixa futuro e lucros sejam tão previsíveis quanto possível, assim como os pagamentos de juros de um título. Segundo, vantagem competitiva de longo prazo. Buffett foca em empresas que têm uma vantagem competitiva duradoura, o que lhes permite manter e aumentar seus lucros ao longo do tempo. Essa vantagem pode vir de uma marca forte, posição dominante no mercado, barreiras de entrada elevadas para concorrentes ou uma combinação desses fatores. Terceiro, análise de balanços. A análise de balanços é crucial para identificar essas empresas. Buffett examina cuidadosamente os demonstrativos financeiros para entender a saúde financeira da empresa, sua eficiência operacional e seu histórico de lucratividade. Quarto, previsão de fluxo de caixa. Ele usa essas informações para prever o fluxo de caixa futuro da empresa. Ao estimar o fluxo de caixa futuro, Buffett pode avaliar se o preço atual da ação oferece um bom retorno sobre esse fluxo de caixa, assim como um título faria com seus pagamentos de juros. Quinto, investimento a longo prazo. Este método requer uma visão de longo prazo. Assim como os títulos que geram juros ao longo de muitos anos, as equity bonds de Buffett são investimentos feitos com a expectativa de que a empresa continuará a gerar lucros estáveis por muitos anos. Sexto, foco na qualidade, não na quantidade. Buffett prefere ter uma quantidade menor de investimentos de alta qualidade que ele entende profundamente, em vez de um grande portfólio de ações que ele conhece menos. Essencialmente, a abordagem de equity bonds de Buffett é sobre encontrar e investir em empresas com um fluxo de caixa previsível e estável, tratando esses investimentos mais como a compra de um negócio do que como uma especulação de curto prazo no mercado de ações. Lucro bruto. Enfatiza a importância do lucro bruto e como Buffett o utiliza para avaliar a eficiência de uma empresa. Enfatizando a importância do lucro bruto. Definição de lucro bruto. O lucro bruto é calculado subtraindo o custo dos bens vendidos, COGS, da receita total. Ele fornece uma medida básica de quão eficientemente uma empresa está produzindo ou adquirindo seus produtos em relação ao valor que eles geram. Indicador de eficiência. Para Buffett, o lucro bruto é um indicador crucial da eficiência de uma empresa. Uma alta margem de lucro bruto sugere que a empresa é capaz de produzir ou adquirir seus produtos a um custo relativamente baixo em comparação com o preço pelo qual os vende. Isto pode indicar uma forte vantagem competitiva. Análise do setor. Buffett compara a margem de lucro bruto de uma empresa com outras no mesmo setor. Uma margem consistentemente mais alta pode indicar que a empresa tem uma marca forte, maior poder de precificação ou melhor eficiência na produção. Sustentabilidade do lucro bruto. Buffett também procura a sustentabilidade do lucro bruto ao longo do tempo. Empresas com lucros brutos consistentes ou crescentes são frequentemente preferidas, pois isso sugere que elas podem manter sua vantagem competitiva. Relação com a vantagem competitiva. Um lucro bruto elevado e sustentável muitas vezes indica que a empresa possui uma vantagem competitiva duradoura, como patentes, marca forte ou barreiras de entrada elevadas para concorrentes. Utilização do lucro bruto por Buffett, ele usa a margem de lucro bruto como um filtro inicial para identificar empresas potencialmente interessantes para investimento.
Uma margem alta pode indicar que vale a pena investigar mais a fundo a empresa. Despesas operacionais. Discute como as despesas operacionais afetam os lucros e como Buffett as analisa para avaliar a gestão da empresa. Significado das despesas operacionais. As despesas operacionais incluem todos os custos associados à operação diária de uma empresa, excluindo o custo dos bens vendidos. Isso pode incluir salários, aluguel, despesas administrativas, entre outros. Impacto no lucro operacional. Estas despesas são subtraídas do lucro bruto para determinar o lucro operacional. O controle eficaz das despesas operacionais é crucial para maximizar o lucro operacional. Se as despesas operacionais crescem mais rápido do que a receita, isso pode sinalizar problemas de eficiência. Como Buffett analisa. Despesas operacionais. Percentual de receita. Buffett analisa as despesas operacionais como uma porcentagem da receita total. Um aumento nesta porcentagem ao longo do tempo pode indicar uma gestão ineficiente ou problemas no modelo de negócios. Comparação com empresas semelhantes. Ele compara as despesas operacionais da empresa com as de empresas semelhantes no mesmo setor. Isso ajuda a determinar se a empresa está gerenciando suas despesas mais eficientemente do que seus concorrentes. Tendências ao longo do tempo. Buffett olha para a tendência das despesas operacionais ao longo de vários anos. Uma gestão eficaz deve ser capaz de controlar ou até reduzir essas despesas em relação à receita ao longo do tempo. Análise da eficiência da gestão. A forma como uma empresa gerencia suas despesas operacionais pode dizer muito sobre a eficiência da sua gestão. Buffett prefere empresas cuja gestão demonstre habilidade em manter ou reduzir despesas operacionais sem comprometer a qualidade ou o crescimento. Impacto nos lucros e no valor das ações. Um controle eficaz das despesas operacionais pode levar a um aumento dos lucros, o que, por sua vez, pode aumentar o valor das ações. Buffett busca empresas que tenham mostrado capacidade de aumentar os lucros através da gestão eficiente de despesas operacionais. Sustentabilidade a longo prazo. A capacidade de uma empresa de manter suas despesas operacionais sob controle ao longo do tempo é um indicativo da sustentabilidade de seus lucros futuros, um aspecto-chave na filosofia de investimento de longo prazo de Buffett. A avaliação de empresas com vantagem competitiva. Fornece métodos para avaliar empresas que possuem uma vantagem competitiva durável. Preço e retorno sobre investimento. Buffett acredita que o preço que se paga por uma ação afeta diretamente o retorno sobre o investimento. Ao considerar a compra de ações de empresas com vantagem competitiva durável, ele as trata como equity bonds, ou seja, quanto mais alto o preço pago, menor será a taxa de retorno inicial e a taxa de retorno sobre o lucro da empresa em um horizonte de 10 anos. Exemplo da Coca-Cola. No final da década de 1980, Buffett começou a comprar ações da Coca-Cola por um preço médio de $6.50 por ação, com um lucro de $0.46 por ação, o que resultou em uma taxa de retorno inicial de 7%. Em 2007, o lucro por ação da Coca-Cola aumentou para $2.57, elevando o retorno do investimento de Buffett para 39,9%. Este exemplo ilustra como o preço de compra influencia significativamente o retorno a longo prazo. Compra em momentos de baixa do mercado. Buffett sugere comprar ações de empresas com vantagem competitiva durável em momentos de baixa do mercado. Embora suas cotações possam parecer altas comparadas a outras ações, no longo prazo, elas tendem a ser os melhores negócios. Oportunidades únicas. Uma ótima oportunidade de compra pode surgir quando uma empresa sólida enfrenta um problema solucionável, único e específico. Buffett menciona o caso da New Coke como um exemplo de como um problema temporário pode criar uma oportunidade de investimento atraente. Evitar compras no auge do mercado. Buffett
adverte contra a compra de ações de empresas com vantagem competitiva durável quando estão sendo negociadas a índices preço-lucro historicamente altos. Mesmo uma empresa forte não pode compensar os resultados medíocres para investidores que pagam um preço excessivamente alto